Bom, essa questão é uma questão muito interessante, né? É uma questão que trata do currículo, mas falando um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental. Atualmente, as diretrizes curriculares do ensino fundamental, elas estão sob a resolução 07/2010. É bom que vocês tenham isso, inclusive o INSEP gosta de utilizar muito essa diretriz. Agora, como eu sempre explico para os meus alunos, a diretriz curricular do ensino fundamental, da educação básica, da educação infantil, elas não vão fugir daquilo que é previsto para a LDB, no seu artigo 26, que trata sobre a configuração do currículo em si. Elas vão apenas o quê? Complementar essas ações para que a educação possa ter um direcionamento que chegue ali ao que a gente entende como os currículos mínimos necessários para os indivíduos estudarem. E aí a diretriz, ela, pelo nome, ela vai direcionar. Nesse sentido, vamos analisar aqui algumas questões de âmbito legal. A música constitui conteúdo obrigatório e exclusivo do componente curricular arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. Isso está certo ou errado? Errado. Pois é, ele está errado. Até porque, quando essa prova ela foi feita, se eu não me engano, ela é feita ainda antes se for a de 2000 e tem uma de 2013, 2012, tem uma de 2012. Se for essa, né, ela vem antes ali das modificações que a gente teve na BNCC. Mesmo assim, e na LDB. Né? A LDB ela tinha um dispositivo no artigo 26 que dizia que a música se constituía num conteúdo obrigatório não exclusivo do componente curricular arte. E aí, hoje, ele é suprimido hoje no artigo 26. Esse artigo ele está suprimido, tá? E, consequentemente, esse inciso foi colocado à época que ele estava vigorando, porque a LDB dizia exatamente o contrário. Ainda assim, a palavra exclusivo, mesmo que seja suprimida, ela não vai aparecer na LDB. E aí fica uma situação muito direcionada. Sempre que a gente tem exclusivo, né, somente, a gente tem que desconfiar. Entretanto, hoje há um direcionamento na lei que fala que este conteúdo de música, bem como artes visuais, teatro e dança, serão componentes desenvolvidos na disciplina arte, mas não tem a palavra exclusivo. Não tem a palavra exclusivo. Ok? Para que vocês não tenham ali a confusão, porque isso pode ser uma pegadinha, porque é uma alteração que vem com a mudança da Base Nacional Curricular. Porque a base ela vem querendo consolidar esse conhecimento de uma maneira ali, né, garantindo as aprendizagens essenciais. Uma das mudanças que ela faz e que vai interferir na LDB é exatamente esse entendimento dos conteúdos que nós vamos trabalhar na arte. E aí a LDB ela vai ser clara. Agora, música, arte, artes visuais, teatro e dança são conteúdos do currículo de arte, mas não vem a palavra exclusiva. E também não vem a palavra não exclusiva, que tinha antes na LDB, ok? Mas, de qualquer forma, pela questão do exclusivo aí, embora pelo entendimento, né, da lei hoje até poderia ser entendido, mas a palavra taxativa a gente tem que colocar como um erro, tá? Porque não tem essa palavra lá. A educação física, componente opcional do currículo. Parou aí. Educação física, ela é obrigatória, facultativa a determinados alunos que configuram lá os requisitos específicos para que ela seja facultativa. Oi? Na número 1, a primeira parte está certa? A música constitui conteúdo obrigatório. Ponto. A música, ela se constitui não, o obrigatório não está, né? Mas, assim, a música ela vai se constituir um conteúdo de arte. A arte é obrigatória. Entendi. E aí, durante todo o ensino fundamental, o aluno vai ter que passar pelo conhecimento de música. Daí vai depender da organização
que aquele sistema em específico traz. Consegue compreender? Entendi. O que é obrigatório é arte. Ok? Porque qual era a questão? O texto anterior, ele dizia bem claro que não seria um conteúdo exclusivo, que a ideia aí não é nem um conteúdo obrigatório em si. A ideia aí é você entender que ele não é exclusivo de arte. Entretanto, hoje a lei diz que essa música tem que ser trabalhada em arte, mas não usa a palavra inclusiva. Ficou claro? Tá bom. Tinha o termo obrigatório, mas tinha o termo obrigatório para dizer que não era exclusivo. Obrigatório, de certa forma, o ensino de música é. Ele só não vai ser todos os anos de escolaridade. Em todos os anos de escolaridade, a obrigatória é a arte. E a música vai ter que constituir ali um determinado período. Deu para entender? Sim, professora, obrigada. Nada. Mas o texto anterior falava assim, do conteúdo obrigatório, porque é um conteúdo obrigatório. Agora que eu entendi a sua pergunta. Só não é em todos os anos de escolaridade, tá? Ele vai perpassar. O ensino religioso de matrícula obrigatória, parou aí. O ensino religioso ele é de oferta obrigatória, mas de matrícula facultativa ao aluno. O aluno que não quiser, até pela questão religiosa dele, tal, ele não vai ter o ensino religioso. E a língua indígena ou outras, embora o ensino religioso não seja para isso, né? Está vedada ali qualquer forma de proselitismo, etc. Mas, né? Na prática, dependendo de como o sistema se organiza, isso não acontece. A língua indígena ou outras formas usuais de expressão verbal de certas comunidades podem ocupar o lugar da língua estrangeira. Não, né, gente? A língua estrangeira ela é obrigatória a partir do 6º ano. Hoje, língua estrangeira inglesa, pela modificação que a LDB apresenta, né? E não tem isso, não se retira essa obrigatoriedade do currículo para substituir por língua indígena, ok? Então, o item aí é letra C. Todos estão incorretos, beleza? Daqui a pouco eu volto nessa 2 aqui. A gente vai ter que seguir porque o horário está avançando, né? Questão 4. PNE, Plano Nacional de Educação. A Lei 13.005/2014 aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Em seu artigo 5º, estabelece que a execução do PNE e cumprimento de suas metas serão objetivos de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias. Todas essas instâncias estão corretas. Ministério da Educação, as comissões lá, né, de educação do Senado, dos deputados, né, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação, onde eu vou ter esse monitoramento através de reuniões, né? Como eu explico sempre aos meus alunos, o que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação, ele traz a você, ao Estado, né, o Estado, o ente federativo, né, a necessidade de você cumprir metas para a qualidade da educação. E se eu tenho um plano, eu preciso ter órgãos que venham monitorar esse plano. E aí, esses 4 órgãos estão presentes no nosso conselho, no nosso Plano Nacional de Educação, como os órgãos que vão proporcionar esse monitoramento. Ok? A 5 a gente já fez, a 6 eu volto já. Vamos para a 7, só para a gente seguir essa ordem de lei. 7. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que muito tem a contribuir para o desenvolvimento social do nosso país. Para tanto, ela precisa ser amplamente disseminada e respeitada pelas suas particularidades. Sobre a inclusão da educação de jovens e adultos, é correto afirmar. O que vocês marcaram? Outro item, né, que eu oriento para quem vai fazer a prova de Mendes estudar. Educação de jovens e adultos. Eles cobram tanto assim, de uma maneira geral, a questão mais filosófica da EJA, como eles ainda utilizam o parecer 11/2000, que foi o primeiro parecer da educação de jovens e adultos, hoje já foi substituído pelo 2010, mas eles ainda utilizam o 11/2000, que trata ali das funções qualificadora, equalizadora, enfim. O que vocês marcaram? Marcaram nada? Quero ouvir. Letra E.
Com dúvida. Letra E com dúvida? Gostei dessa firmeza aí. Mas é a letra E mesmo, né? Pode deixar a letra E com certeza. Por quê? Né? Vamos ver, então, quais são as outras que estão incorretas. Ao falarmos de inclusão na educação de jovens e adultos, primeiro se faz necessário lembrarmos que ela deve ocorrer somente nos termos legais. Nada disso. A questão da flexibilidade e da essência ali do professor no intuito de compreender a realidade, a peculiaridade, tanto que a própria questão fala, né, as particularidades, respeitar as particularidades. Elas precisam estar ali presentes. Se você não tiver essa recíproca, isso não vai acontecer, certo? Ao trabalhar a educação de jovens e adultos, os métodos e técnicas utilizados pela educação infantil parou aí, né? Um dos objetivos da gente ter uma modalidade específica da EJA é justamente você avançar esse paradigma de você trabalhar questões infantilizadas para os adultos. Inclusive, isso é a discussão inicial do parecer. O ambiente escolar, por vezes hostil, se configura como o único motivo para o aluno estudar. Pode se configurar como um dos motivos, mas não é o único motivo. Sempre desconfie, né? Único, essa coisa mais taxativa. Para que o trabalho dentro da EJA leve a cidadania, é necessário que esteja voltado sempre a um caráter de uso social que possa oportunizar o aluno interação menos consciente do meio que convive, pelo contrário, mais consciente do meio que convive. Letra E. Para a EJA se configurar realmente como inclusiva, os profissionais nela envolvidos devem considerar fatores como turno de trabalho dos educandos, impossibilidade dos alunos de frequentar as aulas durante todo o ano letivo ou também de chegarem no horário previamente determinado. É a questão da flexibilidade e de você compreender essas particularidades do público da EJA, certo? Resposta certa, letra E. Para a gente poder encerrar, né, porque não dá para eu me estender muito, desculpem aí, né, a correria. Vamos aqui para a questão 2. Houve realmente esse atraso, a internet também não nos ajuda, é um problema sério, né? Na educação básica, a organização do tempo curricular deve ser construída em função das peculiaridades de seu meio e das características próprias e das características... Eu acho que ainda não resolvi não, Priscila, a 6, vou voltar nela, tá? E das características próprias de seus estudantes, não restringindo as aulas das várias disciplinas. O percurso formativo deve, nesse sentido, ser aberto e contextualizado, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas também conforme cada projeto escolar estabelece, né? Outros componentes flexíveis e variáveis que possibilitem percursos formativos que atendam aos inúmeros interesses, necessidades e características do educando. Quer dizer, a questão ela já está nos dando um direcionamento. Esse documento, né, Brasil 2013, eles fizeram uma cartilha imensa sobre essa questão das diretrizes de um modo geral, mas as resoluções elas são anteriores, né? E aí eles colocam o trecho das diretrizes, porque esse documento ele compilou ali explicações sobre as diretrizes, textos sobre as diretrizes, e acaba sendo um documento mais atual, mas é um documento imenso, com mais de 500 páginas, só para vocês terem uma ideia. É muito complicado, né? Não tem como pegar. Mas a questão, ela traz para você o quê? A ideia de você atender as características próprias dos estudantes, atender aos interesses, às necessidades, enfim, é isso que está pedindo. Nesse sentido, não sei se vocês conseguiram ler, já que eu não pude dar esse tempinho para vocês, qual o item que vocês acham que está certo aí? Quais os itens que vocês acham que está certo? Ninguém se arrisca? Eu posso dizer que educar é responsabilidade da família apenas? Não, né, Vivi? É do Estado. Se bem que assim, né? Aí está falando de educar e não da educação como um todo. Mas se a educação ela estou digitando aqui se a educação ela é dever da família, do Estado e da família, não é, Priscila? Não tem como eu dizer que educar é responsabilidade só da família, ok?
Então, esse item 1, de cara, ele está errado. E aí, o poder público ele vai ter que fazer isso, mas não no intuito de só responsabilizar a família. Não é assim que funciona. Ok? Aí vamos a 2. A escola precisa acolher diferentes saberes, diferentes manifestações culturais e diferentes óticas, empenhar-se para construir, ao mesmo tempo, em um espaço de heterogeneidade e pluralidade, situada na diversidade em movimento no processo, tornando possível, por meio de relações intersubjetivas, fundamentada no princípio emancipador. Essa palavra emancipação está muito presente em todos os nossos documentos legais, né? E você percebe que não tem nada de errado ali. E a questão está pedindo isso, a questão da diversidade, né? A questão de você atender essas particularidades, de atender o sujeito. Então, para você emancipar, você precisa trazer essa flexibilidade. Então, o item 2 está correto. Ok? 3. Gostei disso, Juliana, com dúvidas. Cabe, nesse sentido, as escolas desempenhar um papel socioeducador. Vivi, arrasou! Socioeducador, artístico, cultural, ambiental, fundamentadas no pressuposto do respeito à valorização das diferenças, entre outras, de condição física, sensorial, socioemocional, de origem, etnia, gênero, classe social. Gente, não tem nada aí que a gente possa dizer assim, esse ponto aqui está errado. Então, a resposta certa, com certeza, é a C de casa, né? E a grande pegadinha da questão era esse educar ser responsabilidade da família, porque o texto veio todo bonitinho no inciso 1, e aí, se você não está atento àquele pedacinho, você vai lá e marca que todas as alternativas estão corretas. Ok? Por último, questão de Miguel Pereira, recente, tá? Que, inclusive, se eu não me engano, uma aluna, eu até fiz um recurso dessa questão, não sei se foi aceito, até fiquei de ver com ela, mas, enfim, eu vou dar a resposta de acordo com o que eu verifico e não com o que... Eu nem sei o que foi que saiu no edital, mas a gente vai ver aqui, né? No gabarito. Mas eu sei que foi uma situação divergente porque uma aluna veio falar comigo. A avaliação pode ser adotada em 3 diferentes momentos durante o processo do ensino de aprendizagem. Em geral, estes são considerados de acordo com suas modalidades. Cada uma dessas modalidades possui uma função específica, porém complementares, para o trabalho do professor e para a aprendizagem dos alunos. Sendo assim, analise o trecho a seguir. É realizada a partir dos objetivos de aprendizagem. Ela serve para detectar dificuldades dos estudantes e, assim, auxiliar o professor a replanejar as atividades e sua prática para atender às necessidades dos alunos. Ela deve ser realizada ao longo do processo, sendo que, dependendo do resultado, o professor deverá prosseguir com o trabalho ou ainda reavaliar suas ações para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Se eu não me engano, a resposta do gabarito, se eu não me engano, salvo engano, a resposta do gabarito que uma aluna trouxe para mim saiu como letra C, avaliação formativa, salvo engano, tá? Agora, o que eles estão perguntando nessa questão? E aí é que eu falo que eles vieram mesmo com uma pegada mais conteudista nessa prova, mais pedagógica em Miguel Pereira, o que indica que Mendes vai trazer isso para vocês, né? Qual é a diferença básica que eu tenho? Os 3 tipos estão aí, que é a diagnóstica, a formativa e a somativa, tá? A formativa significa um caráter contínuo, né? E de formação. O próprio nome diz, né? A formação individual do indivíduo é ótimo, né? Individual do educando, que vai, através dos saberes, dos conhecimentos que nós vamos desenvolvendo, a gente vai formando esse conhecimento. Então, ela se caracteriza especificamente por essa continuidade, né? Essa continuidade, ela está na questão. Mas qual é o ponto que nesse trecho nos indica o entendimento de uma avaliação diagnóstica e não uma avaliação formativa? Porque a diagnóstica, ela se prende também ao indivíduo, igual à formativa, mas ela traz para você um resultado de uma realidade. É um diagnóstico. E qual o objetivo principal da avaliação diagnóstica? Fazer com que você modifique a sua ação. Não só traga ali
o resultado daquele aluno, o menino sabe ou o menino não sabe, mas para que você tenha uma mudança na sua prática. Isso é o valor da avaliação diagnóstica, tá? Então, o meu gabarito é letra B de bola, ok? O meu gabarito é letra B de bola. Mas, salvo engano, também não sei, porque a gente fez o recurso, eu fiz muito rapidamente. Vou até perguntar a Ju se essa questão foi modificada. Não sei se foi. Nem sempre a gente consegue modificar um gabarito, Dessa eu infelizmente. marquei B, com certeza. Pois é. Mas me parece que o gabarito saiu como formativa, mas eu não sei se ela foi modificada. Mas com certeza absoluta, a resposta correta é a letra B. Se não modificar esse gabarito, vou lamentar muito, porque não tem outra definição ali, né? E aí, obviamente, que durante as aulas a gente acaba tendo essa especificidade. O que é formativo, o que é somativa, e aí você tem uma base maior para poder resolver. Certo?